Até agora nós já vimos 16 moléculas. Vamos agora analisar o NH3. Então, se você quiser aí em casa dar um pause para tentar fazer, fique à vontade. O hidrogênio a gente já sabe que faz uma ligação e o nitrogênio faz 3 ligações. Então, a gente já sabe que o nitrogênio vai ficar aqui na região central. Então, a gente vai colocar o nitrogênio, e como são 3 hidrogênios, eu vou distribuir mais ou menos aqui de uma maneira meio simétrica aqui. A gente vai fazer aqui para ver qual é a parada. Vamos colocar os elétrons 2 hidrogênios e agora 2 nitrogênios. Então, observe o seguinte. Eu vou fazer a ligação covalente. Então, a primeira, estabilizei esse hidrogênio de baixo e o nitrogênio agora está com 6. Vou fazer essa daqui. O nitrogênio agora está com 7. O hidrogênio aqui está estabilizado. E a última ligação. Então, perceba que o nitrogênio está fazendo 3 ligações e cada hidrogênio está fazendo 1. Observem que no nitrogênio, que é o central, né, o átomo central, sobrou um par de elétrons. E o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que verificar que esse par, de acordo com a nossa teoria lá, vai fazer uma repulsão dessas ligações. Então, esse jeito aqui está errado. Então, a gente vai lá e refaz a estrutura. Então, a gente vai ter justamente isso daqui. Ó. Vamos pegar e vamos empurrar tudo isso aqui para baixo. Olha lá. Vamos colocar os 3 hidrogênios aqui para baixo. Vamos colocar os elétrons da camada de valência. E aí a gente já coloca a parada meio que organizadinha, faz o compartilhamento e acabamos de acertar. Então, isso daqui é o jeito certo. E como que ficaria a fórmula estrutural? Então, a gente teria o nitrogênio e os hidrogênios aqui para baixo. E aquela velha história. Ah, Marcelo, eu quero desenhar o bagulho para o lado, para cima. Mano, não importa. O que importa é você respeitar isso daqui, tá? Por convenção, a gente acaba desenhando a parada para baixo. A mesma explicação que eu dei aqui para vocês agora se repete para o pH3. Observe que o fósforo está abaixo do nitrogênio, então vai ter o mesmo número de elétrons na última camada. E agora a gente tem o CH2O, então a gente vai ter que o carbono faz 4 ligações, o hidrogênio faz uma e cada oxigênio 2. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar o carbono aqui no centro, aí a gente vai colocar, a gente vai colocar o oxigênio em qualquer ponto, eu vou colocar o oxigênio aqui em cima e cada hidrogênio aqui embaixo, tá? Então eu fiz mais ou menos uma distribuição como vocês viram ali na amônia. Observe que essa etapa da aula eu estou trabalhando com 4 átomos, tá? E a gente vai colocar os elétrons da última camada, então o oxigênio tem 6, que eu estou representando aqui. O carbono vai ter o quê? 4, e cada hidrogênio 1. E agora a gente vai fazer o compartilhamento. Carbono, aqui agora está com 5, e esse hidrogênio estabilizou. Hidrogênio estabiliza, carbono está com 6, e termino de fazer aqui, ó. Carbono com 7, oxigênio com 7, carbono com 8, oxigênio com 8, está todo mundo estabilizado. Observem que no carbono não sobrou par de elétrons excedente. Esse jeito aqui já está correto. E aí você pergunta assim, ah, Marcelo, eu poderia, por acaso, representar desse jeito aqui, ó, assim? Esse jeito não é adequado. Por quê? Porque o carbono, como não tem elétrons excedentes, aqui você criaria um padrão de angulação onde esse ângulo aqui embaixo está bem grande e aqui você tem ângulos menores. Então isso aqui não seria adequado, tá, pessoal? Só para tocar nesse ponto antes que vocês me perguntem. Agora a gente vai, já que esse jeito aqui está certo, a gente vai representar a fórmula estrutural. Então a gente vai ter COO, H e H. Alguns alunos poderiam perguntar, ah, Marcelo, eu posso representar assim? Cara, pode, não tem problema. Ah, Marcelo, eu quero representar desse jeito aqui. Também não tem problema. Observe que em todos os casos eu estou respeitando esse padrão de angulação aqui, que tem que ser todos eles iguais. Ah, Marcelo, eu quero representar, sei lá, quero representar assim. Cara, não tem problema, também está certo, tá? Então eu estou colocando aqui vários jeitos para vocês verem que não, tem que ser sempre desse jeito aqui. Não, o que importa é você respeitar a teoria, o que importa é você respeitar ali a questão de estarem os átomos estabilizados. Beleza, pessoal? Então a gente viu aqui mais 3 moléculas, totalizando 19 moléculas aqui
na nossa aula. Agora a gente vai para a etapa final, que é trabalhar com as situações onde a gente tem 5 átomos. Então eu vou trocar aqui de papel, enquanto isso você acompanha aí. Nessa etapa final, os casos apresentam as 5 átomos. E já temos aqui o famoso CH4, que é o metano. A gente já sabe que o carbono faz 4 ligações e cada hidrogênio faz 1. Então, já que o carbono faz mais ligações, a gente vai colocar ele no centro. Então, como são 4 átomos, a gente vai colocar um hidrogênio em cada ponta aqui, ó. Tá vendo? Vamos colocar os elétrons da última camada para cada átomo e agora a gente vai realizar o compartilhamento. Carbono com 5, hidrogênio com 2, hidrogênio está estabilizado. Agora a gente tem carbono com 6, hidrogênio com 1. Aqui a gente vai ter carbono agora com 7, hidrogênio com 2, está estabilizado. E o carbono com 8 e esse hidrogênio com 2 também está estabilizado. Observe que no carbono não sobrou o par de elétrons excedentes, então não vai ter repulsão. Observem que esse jeito aqui está o mais simétrico possível, então a gente vai falar que isso aqui está correto, tá? E aí agora a gente vai fazer o quê? Vai repetir isso daqui, ó. CH4 a gente vai colocar desse jeito aqui. Crianças, o que eu queria que vocês soubessem é que eu também poderia representar isso daqui, ó, desse jeito aqui, tá? Não estaria errado. Esse jeito aqui respeita aí a questão dessa angulação entre as ligações que a gente está trazendo para vocês aí como ideia de simetria, né? Mas enfim, a gente tem aqui a estrutura do CH4, que é o metano, e aqui a gente vai ter o SiH4, que é o elemento que está embaixo do carbono. Então, no lugar do carbono aqui, eu colocaria o silício e eu teria esse mesmo padrão estrutural. Só que a gente tem situações, por exemplo, o CCl4. Esse CCl4, observe que o carbono faz 4, né, obviamente, e o cloro faz uma ligação. E o que eu estou colocando aqui, ó, CCl4, eu teria o CF4, então ao invés de cloro eu teria flúor, né? Aí eu posso ter meio que, entre aspas, alguns híbridos como CH3Cl, ou seja, eu tiro um hidrogênio, coloco um cloro, todos eles teriam esse mesmo padrão estrutural, galera. Olha lá. Como que seria o CCl4? Carbono no centro e eu vou ter um cloro em cada ponta. Por quê? O cloro só faz uma ligação química. Ah, como que seria o CF4? No lugar do cloro eu teria o flúor. Aí eu posso ter CBr4, CI4. Como que seria o CH3Cl? O carbono no centro e eu vou ter 3 hidrogênios, um em cada ponta, e depois eu vou ter um cloro. E aí começam aquelas perguntas, ah, Marcelo, eu quero colocar um cloro aqui para baixo, um hidrogênio aqui para o lado. Não tem problema, cara, eu posso pegar isso aqui e ficar girando. Eu estou trazendo isso aqui para vocês possam ter mais ou menos uma ideia como é que vai funcionar aqui essa parada. Então, 19, 20, 21, 22, 23, aí aqui 24, 25, 26, eu posso dar uma alternada ao invés de cloro, boto flúor, enfim. A gente viu aí pelo menos aí umas 25 moléculas, né, digamos assim, nessa aula. Eu tinha comentado lá na aula anterior que eu ia falar sobre os hidretos metálicos. Então, o que seriam os hidretos metálicos? São compostos iônicos, onde eu vou ter o quê? Metais com hidrogênio. E um exemplo clássico disso é o hidreto de sódio. O hidreto de sódio é um composto iônico, e você que aprendeu na aula de hoje aí como que funciona o hidrogênio, você sabe que o hidrogênio ele precisa de um elétron para estabilizar. E no início da aula a gente recordou que o sódio possui um elétron na última camada que ele quer perder. Que a gente vai ter a formação de um composto iônico do sódio com o hidrogênio, onde esse sódio vai estar sob forma de cátion monovalente e o hidrogênio sob forma de ânion monovalente. Aqui o hidrogênio estaria com 2 elétrons na última camada e o sódio aqui estaria com 8 elétrons na última camada. E aí é que está. Na última aula a gente discutiu, né, a questão do sódio perder um elétron e ficar com 8 na última camada. E aqui, como a gente está discutindo bastante o hidrogênio, está bastante fresco aí na sua mente essa questão do hidrogênio estabilizado, né, com 2 elétrons. Então, eu mencionei para vocês
que não, na última aula, né, que as ligações iônicas ocorrem entre metais e não metais. Na aula de hoje eu estou complementando, já que a gente discutiu do hidrogênio, que eu também posso ter ligação iônica entre metal e hidrogênio, e esse exemplo aqui é um exemplo clássico, que é o hidreto de sódio. Show de bola, galera? Então não deixem de fazer os exercícios de vocês e fiquem ligados aí na próxima aula.